Vamos lá, pessoal, vamos no nosso segundo round aqui. Bom, agora o tema que nós vamos começar agora é verdades básicas de Deus a respeito do casamento. Amanhã pela manhã vamos falar sobre questão da sexualidade e à noite sobre criação de filhos. É o modelo bíblico do discipulado de filhos, né, Sasha? O título, né? Eu queria reforçar com vocês o seguinte: se você tem interesse em aprofundar na questão do aconselhamento, para a sua própria vida e para ajudar outras pessoas, nós temos aqui na nossa igreja um centro de treinamento que funciona às segundas-feiras à noite. As nossas aulas vão de 20 horas às 22, toda segunda-feira. Se você tem interesse, fale comigo, me mande um e-mail para fazer sua inscrição. Toda segunda-feira. É um sistema modular, né? Então, nós tivemos o primeiro módulo que está terminando agora, daqui a 2 semanas. Para esse não tem mais como fazer inscrição, que é o módulo de cosmovisão. E nós vamos começar daqui a 3 semanas o módulo de doutrinas básicas da fé cristã, que estão diretamente ligadas ao aconselhamento, que é a doutrina da suficiência das escrituras e a doutrina do crescimento, santificação progressiva. Tá? Então, se você tem interesse, você pode falar comigo após aqui a palestra, ou pode me mandar um e-mail para fazer sua inscrição. Tá? Nós estamos aqui com um grupo bom de alunos nas segundas-feiras, e o nosso propósito final é que todas as disciplinas que forem dadas, no final elas desemboquem numa proposta de aconselhamento às pessoas. Tá joia? Então, você pode me procurar e a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Sasha, fica à vontade. Todo mundo está com a apostila? Quem não tiver, pode pegar ali em cima na pastinha azul. Tá bom? Quem não tiver as apostilas, isso. É a mesma. Quem não tiver pegado, pode pegar ali na mesa uma pastinha azul. Então vamos lá, boa noite novamente. Verdades básicas de Deus a respeito do casamento. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer porque agora nós podemos abrir a Bíblia e sermos instruídos pelo Senhor com relação ao casamento. O casamento é essa instituição feita pelo Senhor que tem sido atacada de diversas formas fora da igreja e, infelizmente, em alguns lugares dentro daqueles que professam ser igreja do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da Tua lei, no que diz respeito ao casamento que o Senhor criou e disse é muito bom. E que saímos daqui encorajados a vivermos mais perto de Ti em cada casamento aqui representado, ou buscar, ó Deus, um casamento que seja bíblico, para honra e glória a Deus do Teu nome. Nossas igrejas sejam conhecidas por famílias que entendem o propósito de Deus para o casamento e vivem essa realidade, para honra e glória a Deus do Teu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Versículos 18 a 24. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Talvez você já tenha escutado bastante esse texto, lido várias vezes. Alguns anos atrás, talvez você desprezaria esse texto, dizendo: olha, isso aí é autoexplicativo, algo que já foi compreendido e aceito. Na verdade, então, nós podemos ver que vivemos uma sociedade quase do tipo de Corinto. Temos dias estranhos, em que o mundo afirma que o casamento perdeu sua utilidade, perdeu seu propósito. Mas o nosso texto afirma que o casamento é de Deus. Quem institui o casamento não foi uma legislação humana, mas o próprio Deus foi o oficiante do primeiro casamento. O problema não é que ele não tem como dar certo. O problema não é que casamento não tem como dar certo. O problema é que nós ouvimos os conselhos dos ímpios e ignoramos as verdades básicas de Deus. Chamamos agora o casamento de vai pra forca, hein? Agora acabou. A vida acabou. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. O casamento, de acordo com Gênesis 2,18, foi dado por Deus. O casamento não começou com homens das cavernas, em que Uga Buga macho olhou para Uga Buga fêmea e os dois se tornaram o primeiro casal casado. Não foi assim que o casamento começou. Deus ordenou o casamento, Deus criou o casamento. Outra ideia errada é que o casamento, então, é só para homens da cultura ocidental. Isso é coisa dos nossos colonizadores, herança de uma sociedade arcaica. Chega disso. Não precisamos mais disso. Deus criou o casamento e a base do casamento não está num valor cultural, mas está na palavra de Deus, Gênesis capítulo 2. Outra mentira da nossa sociedade é que o casamento não é mais algo útil. Você pode entrar em acordo com uma mulher, ter um filho com ela, fazer um acordo com ela e depois você resolve quem vai e como criar a criança. Você não precisa mais do casamento. Podemos morar juntos, se o problema é companhia. Se eu sinto falta do prazer sexual, posso simplesmente me juntar com uma mulher e juntos vivemos, não precisa casar. Nós já nos tratamos como marido e mulher. Ou então, se não der certo o casamento, livre-se dele. Essas são algumas frases que ilustram um pouco de como a sociedade tem tratado a verdade bíblica, a verdade de Deus sobre o casamento. Não é assim que cremos, não é assim que vivemos, não é assim que orientamos nossos aconselhados sobre a questão do casamento. Deus deu o casamento e por isso Ele tem as respostas para o casamento. O criador do casamento foi Deus. Se quisermos saber como o casamento funciona, nós perguntamos para Deus. Se quisermos viver um casamento que agrada o Senhor, nós vivemos de acordo com os princípios do Senhor. Louro José não sabe mais de casamento do que Deus. Ana Maria Braga sabe bulhufas de uma união permanente. Jô Soares, essa sabedoria popular que nos rodeia. Casamento. Casamento é bom. Deus disse não que é bom, Deus disse é muito bom. Ok? E aqui nós entramos num dilema. Porque alguns não têm vivido um casamento muito bom. E agora você vai ter que parar e decidir. Você vai crer nas suas experiências? Você vai crer nos modelos de casamento que você foi exposto, talvez na sua infância, ou ao seu redor, ou o casamento que você vive? Ou você vai olhar para a palavra de Deus e entender: casamento é muito bom. Deus disse que é bom. E as alternativas que o homem criou não são melhores. Morar junto não é melhor que o casamento. Viver uma vida louca não é melhor que o casamento. O plano de Deus é muito bom. Creia no que Deus diz. Eu tive um professor uma vez que disse uma coisa muito curiosa. Ele falou o seguinte: nós temos que crer na autoridade bíblica, nós temos que crer na verdade bíblica a tal ponto
que se você sai daqui, olha para o céu e vê o céu azul e olha para a Bíblia e diz o céu é rosa, que cor é o céu? Rosa. Esse é o peso da autoridade bíblica, esse é o peso da verdade de Deus. Nossas percepções estão erradas, a palavra de Deus não. Se casamento não é bom, a sua percepção está errada ou você não vive o plano de Deus, não a palavra de Deus está errada. Não impõe a palavra de Deus à sua experiência. Creia no que ela diz. O casamento então foi dado por Deus, o casamento é muito bom porque Deus disse que é muito bom, e o casamento supre uma necessidade básica de propósito. Algumas concepções de propósito estão bem erradas com relação ao casamento. Primeira delas, casamento não está fundamentado em amor. Esse amor aí você coloca entre aspas, paixão. Qual que é a ideia aqui? Acabou o amor? Acabou o casamento. E o que nós lemos nas Escrituras é que quando acaba amor, o que sobra é o amor. Que o que sustém um casamento é a aliança. E essa aliança sustém o amor bíblico. E o amor bíblico está além de emoções. Casamento não está fundamentado em sexo. Sexo é importante, o que nós vamos ver amanhã é que sexo desempenha um papel muito importante dentro do casamento, mas ele não é a base do casamento. O casamento não está baseado, fundamentado em compatibilidade. Aliás, a desculpa mais comum dos divórcios hoje é incompatibilidade. Diferenças irreconciliáveis. Astros de Hollywood se casam, um volta no meio da lua de mel, e a razão é diferenças irreconciliáveis. Eu queria ir num restaurante A, ele queria ir num B, nós não entramos num acordo, uma diferença irreconciliável, não podemos morar juntos. Não podemos viver juntos, o casamento está acabado. O mito da compatibilidade. Deus nos diz o propósito básico do casamento. E o propósito básico do casamento? Prover companheirismo. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus não olhou o homem e viu que ele estava só e criou para ele um cachorro. Melhor amigo do homem. Deus não viu que o homem estava só e criou então uma rodinha de bar para que ele conversasse sobre futebol. Não foi o que o homem precisava. Deus viu que o homem estava só e criou para ele uma mulher, foi o que Deus criou. Uma esposa, uma companheira, foi o que Deus criou. Homens, isso significa que nós precisamos de uma companheira. Nós precisamos de a opinião de uma conselheira, de uma companheira. O propósito básico do casamento, então, é essa companhia. Espelhar a glória de Deus de forma visível. Mostrar para o mundo que em meio à diversidade existe unidade. Esse companheirismo, quando ambos os cônjuges são salvos, expande o propósito do casamento, mas que os dois sirvam ao Senhor juntos. 1 mais 1 no casamento é igual a 3. Você serve mais. Um casamento saudável é aquele que ambos servem mais ao Senhor quando estão juntos do que quando estavam separados. Então a primeira verdade básica, o casamento foi dado por Deus. A segunda verdade básica, o casamento é muito bom. Terceira verdade básica, o casamento supre uma necessidade básica de propósito, o companheirismo. Os dois crescem junto em companheirismo e servindo ao Senhor. Quando os dois crescem em direção ao Senhor, naturalmente eles crescem também mais próximos um do outro. O casamento é um relacionamento que cresce.
Alguns anos atrás, minha esposa e eu estávamos celebrando ainda 1 ano de casado, indo para 2 anos de casado, desfrutando do nosso relacionamento numa lua de mel de quase 3 anos, estudando no seminário. E nós hospedamos um professor uma vez, uma figura. E aquele professor, em meio às nossas conversas, ele perguntou: quanto tempo vocês estão casados? Orgulhosamente nós dissemos 2 anos. Ah, não, ainda não ficou bom não. Como assim? Muito melhor do que morar com os caras no dormitório. Ok? Existe comidinha caseira agora. Não naquele dormitório. O cheiro é outro. Não é aquele cheiro de cara suado. Cheiro de flores. Como assim? Não ficou bom ainda. Começa a ficar bom lá pelo 15º ano. Quando vocês já se olham e já sabem o que um ou outro pensa, que a unidade cresce de tal forma que esse companheirismo é simplesmente algo divino. Estamos indo para o 5º ano, é melhor do que o 2º ano, mas ainda aguardo mais 10 anos para entender o que ele falou. Mas a verdade que ele ilustrou foi que o casamento é um relacionamento que cresce. Sim, tem dificuldades, sim. 2 pecadores juntos, sai faísca. Mas essa verdade, ela é equilibrada. Do casamento deixar algo, esse relacionamento que cresce envolve deixar algo, ela é equilibrada com Deuteronômio 4:9, 1 Timóteo 5:8. Obviamente nós estamos falando do relacionamento que cresce, que envolve deixar algo em que os dois deixam 2 lares. O marido deixa os seus pais, a esposa deixa os seus pais, e subitamente eles formam um novo núcleo de decisão, que não significa esqueça papai, esqueça mamãe. O equilíbrio de 1 Timóteo 5:8. Aquele deve cuidar da sua própria casa. E quem não cuida da sua própria casa, quem não cuida das viúvas desamparadas, é pior que o descrente. É o que diz 1 Timóteo 5:8. O casamento envolve deixar algo que é muito mais do que um deixar geográfico. Não significa mudar de bairro, mudar de rua, tão somente mudar de estado, mudar de país. É possível mudar de país e ainda assim não deixar pai e mãe. De que forma? Eu preciso tomar uma decisão, mas eu não vou falar com a minha auxiliadora idônea. Mãe, o que você acha de eu mudar a cor da minha sala? Veja no Skype. A esposa chega e de repente a sala está de outra cor. O que vem na sequência? Uma briga. Vai morar com a sua mãe. Literalmente, seu filho da mãe, né? É, o filho da mãe. Okay? O novo núcleo de decisão. Então inclui muito mais do que deixar um geográfico. Deixar pai e mãe inclui uma compreensão do princípio temporário, permanente, temporário. O que é o princípio temporário, permanente, temporário? O rapaz nasceu. Ele é temporário na casa dele. Ok? O rapaz casou. Ele é permanente num novo lar. O rapaz teve um filho. Esse filho é temporário nesse novo lar. No dia que nosso filho nasceu, nós estávamos no hospital, olhando para aquela criança. Mal sabia o que nos aguardava. Nós olhamos para ele e nós pensamos, um dia uma lambisgoia vai vir. E todo aquele carinho, aquela troca de fraldas, aquela coisa que nos aguardava, ela vai levá-lo. Assim como uma lambisgoia veio e me levou de casa. E minha mãe deixa isso claro para sua nora. Essa lambisgoia que me levou meu filho. Né? E toda mãe quer que seu filho case, mas quando a coisa acontece, parece que não era bem assim que eu queria que acontecesse. E existe, porque nós temos que entender isso aqui. A compreensão do deixar inclui, eu sou temporário em casa, eu sou permanente agora, e vão vir temporários.
E entender isso aqui significa que você vai construir um lar que leve em consideração um relacionamento conjugal que deve ser nutrido, que deve crescer. Porque o dia que o último for embora com a lambisgoia, enfim, sós novamente. Aliás, o casamento, uma das coisas mais legais é: vamos comer uma pizza? Vamos. Terminou a pizza, eu não preciso levar você para casa. Eu vou levar você comigo. Não é bacana? Chega de dizer tchau. Casar é não preciso dizer tchau mais. Né? Que negócio chato. Né? O pessoal começa a namorar, os jovens começam a namorar, acho que é legal. É muito mala. O que é legal? Legal é não dizer mais tchau. Né? Lógico que tudo no tempo de Deus, mas legal é o permanente. Nós devemos nutrir o permanente. Né? Rifa os filhos para os avós algumas vezes no mês. Os avós amam isso. Rifa. Deixa lá. Pacote de fraldas junto. O telefone. Lógico que você vai desligar o celular. E nutra o permanente. Nutra o permanente. Okay? E quando vier o temporário, lembre-se disso. Você está criando futuros maridos, futuras esposas. Né? De homens de Deus, mulheres de Deus. Para a glória de Deus. Deixar também inclui resolver conflitos do passado. Trazer a menor bagagem possível de coisas não resolvidas de casa. Deixar inclui não ser dependente como escravo. Você é um novo núcleo de decisão. Todo e qualquer tipo de ajuda que interfere nessa decisão tem que ser avaliada, tem que ser reavaliada. Casamento é um relacionamento que cresce porque você deixou algo e você agora está se comprometendo com outra coisa. Então, efetivamente, você é um novo centro de decisão quando o interesse do seu cônjuge está em primeiro lugar. Os interesses do cônjuge estão em primeiro lugar. Dentro ainda do conceito que nós temos visto, revisitado e mais do mesmo, né, de Romanos 8, 28 e 29, Deus usa todas as circunstâncias para o nosso bem, que bem é esse? Nos conformar à imagem de Cristo Jesus. O casamento é uma das ferramentas mais eficazes para isso. É a sua oportunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano de ser como Cristo. É que você abre mão e serve. Isso é casamento. Okay? Quando você está pronto para o casamento? Quando você aprende a servir. Quando você aprendeu a viver para outra pessoa. Aí você casa. Aí você descobre quão egoísta você é. E aí vocês crescem juntos. Vocês aprendem. Acho que estamos fazendo progresso rumo ao altruísmo de Cristo. E Deus os abençoa com um filho. E vocês descobrem, não, nós somos ainda muito egoístas. Nós descobrimos que agora nós nem optamos quando dormimos. E por quanto tempo dormimos? Deus mexe com os nossos confortos. Certificamos então que os interesses do cônjuge estão em primeiro lugar. Se casamento envolve deixar, ele também envolve unir, ligar. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há uma solda. Há uma solda. Há uma solda que acontece quando nós aprendemos a amar. Amar não é simplesmente, tão somente uma emoção, um sentimento que vai e vem. Amar é uma decisão de vontade. E no casamento nós somos chamados a praticar, exercer essa decisão de vontade. Amor. E o que é amor? Você vê isso na página das Escrituras, 1 Coríntios capítulo 13. Amar envolve um compromisso com Cristo e de um com o outro. Antes de tudo, essa aliança é diante de Deus, é com Cristo Jesus e um com o outro.
O que o casamento não é? O casamento não é uma escolha cega. O casamento não deve ser uma escolha cega. O que o casamento é? Uma escolha voluntária. Você escolheu. E muitos procuram ajuda. Pastor, irmão, irmã. Você não entende o que é ser casado com aquele louco, aquela louca. Aquele doido varrido. Ele é o problema. O real problema é o meu cônjuge. O que isso diz sobre a sua capacidade de decisão quando você resolveu casar sobre ele? Se você está casado com um louco, o que diz sobre a sua decisão de ter escolhido um louco? Se não tão louco quanto ele ou ela. Você escolheu. Será que Deus estava tão ocupado no tsunami, tentando acudir pessoas, que ele esqueceu que naquele dia em Brasília, 2 pessoas se uniam ao altar e, ups, eu esqueci, eu intervi. Quando falasse, alguém tem alguma coisa contra essa união, uma voz ia descer do céu, eu. Mas ele estava ocupado. Deus não estava fora do controle. Deus nunca está fora do controle. Casamento não é uma escolha de conveniência e quando não me serve mais eu descarto. Casamento é uma aliança que é mantida por obediência. Agradar ao Senhor. Casamento não é o que quer que dê certo por uma questão de sorte enquanto o amor dure. Casamento é um relacionamento de aliança, promessa. Casamento não é ligado por compatibilidades. Você já parou para pensar como seus gostos são fluidos ao longo da sua vida? Okay? Eu tive uma época que eu queria ser jogador de futebol. Eu tinha uma camisetinha do Brasil, ainda com aquele emblema da Julius Rimet, 3 estrelas. Eu vestia minha camisetinha, ficava até metade, eu tinha um barrigãozinho assim. E eu fazia embaixadinha com bexiga, sonhando um dia ser jogador de futebol. Os primeiros treinos da escola revelaram que eu não ia ser um jogador de futebol. O último a ser escolhido. Sincero, o último a ser escolhido. Orava para não ir para o gol. Isso quando a defesa está ótima, não precisa ir para o gol. Né? Depois de um tempo eu queria ser um corredor. Lembra do Joaquim Cruz? Joaquim Cruz. Sonhava ser Joaquim Cruz. Também não fui dotado fisicamente para ser o Joaquim Cruz. Depois eu passei um bom tempo gostando de basquete. Jogava basquete na escola. Sonhava um dia ser jogador de basquete. Passou um tempo, eu não sonhava mais ser jogador de basquete. Eu não sei mais o que eu faço com as fitas de vídeo de basquete que eu ainda tenho em casa. Mas os gostos mudam. Dentro do casamento os gostos mudam também. Não é uma questão de compatibilidade, mas é uma questão de uma solda. Em que os dois aprendem o amor, crescem juntos em amor, por causa de uma aliança com o Senhor antes de tudo. Casamento então envolve entrelaçar diferentes contextos, desejos. Casamento envolve entrelaçar diferentes times de futebol, não é? Experiências. Tudo isso enriquece a união. Hoje eu tomo café com mais açúcar do que quando eu era solteiro. E minha esposa toma café com menos açúcar do que quando ela era solteira. Primeira vez que eu vi minha esposa colocando açúcar no café, eu falei assim, ela vai tomar um mel. E a primeira vez que ela me viu não pondo açúcar no café, esse camarada é um amargo. E hoje nós entrelaçamos desejos no simples colocar açúcar no café. Mas são essas coisas que trazem irritação para dentro do casamento. São essas coisas que, quando não conversadas, vividas e soldadas, que geram brigas. São discussões bobas. Pessoas discutem porque uma toalha molhada foi deixada em cima da cama. Pessoas discutem porque, mais uma vez, o sapato foi deixado na sala. Pessoas discutem porque, mais uma vez, ela está atrasada e nós não vamos chegar na hora na igreja. Pessoas discutem porque elas não aprendem a entrelaçar seus diferentes contextos num amor bíblico. Eu estou vendo que eu toquei em vários assuntos delicados. Apenas usando exemplos pessoais. Olha como a coisa é
fantástica, né? Como nós experimentamos essas diferenças, mas precisamos focar no que é o propósito do casamento, esse companheirismo para a glória de Deus, soldando diferentes contextos, habilidades, fraquezas, para a glória de Deus, promovendo o crescimento mútuo, os dois mais perto de Cristo do que antes. Ok? E o último princípio, o casamento é um retrato. O casamento é um retrato neste plano de Deus, que criou modelos no decorrer da história para ilustrar o seu caráter, para ilustrar o seu agir no nosso meio. Lembra de Gênesis 1, 26 e 27? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, vimos a visibilidade de Deus, né? O Deus invisível se faz visível por meio da imagem e semelhança. Quem é a imagem e semelhança? Nós somos. Nosso propósito de agradar ao Senhor, quando somos representantes visíveis do Deus invisível. Deus então incrementa esse modelo, criando o casamento. Já olhando lá para frente, já planejando o futuro, arquitetando um plano em que o casamento ilustraria o relacionamento de Cristo e a igreja. O casamento é um retrato de um casamento no céu. Atos 19. As bodas do Cordeiro. Jesus Cristo o noivo e a igreja a noiva. A noiva então se veste de linho finíssimo, de roupas puras, de roupas preparadas para ela. E o que são essas roupas? O que é o linho finíssimo? As obras de justiça praticada pelos santos. O casamento é um retrato de um casamento no céu. O mundo vai conhecer que Cristo ama a igreja é submissa a Cristo, quando Ele olha para os nossos lares. Amém? Seu vizinho conhece o amor de Cristo olhando a forma como você trata a sua esposa. A sua vizinha reconhece a submissão da igreja a Cristo olhando a maneira como você se porta ao seu marido. O casamento é um retrato de como a igreja deve obedecer a Deus, Efésios 5, 22 a 24. O casamento é um retrato do modo com que Cristo ama a igreja. E aqui nós poderíamos ficar horas pensando em Efésios 5, 25 e 26, de como Cristo ama a igreja. Porque quando a esposa não corresponde de acordo com nossas expectativas, nossa primeira reação é reter a afeição. Porque quando a esposa age de uma forma que nos desagrada, nós retemos a afeição e a punimos com o silêncio. Não é assim que Cristo ama a igreja. Porque quando o marido toma uma decisão, talvez até depois de ouvir sua opinião, mas não de acordo com a sua opinião, a anular greve de sexo. É assim que a igreja é submissa a Cristo. Nós deixamos de refletir no relacionamento Cristo e igreja e somos imagens pobres de um retrato que deveria ser testemunho para o mundo sem Cristo. Casamento, então, não é a história de nós dois. Casamento é uma história que deve refletir o Redentor, que morreu pela sua igreja, que morreu pela sua amada igreja. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Tarefa impossível, mas que nos remete constantemente à graça. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Difícil tarefa, mas que remete-as sempre à graça. E assim, pela graça, baseado nesses 5 princípios do que é o casamento, serão lares que vão cumprir o seu propósito de representar o Deus, de viver o seu plano. É muito bom, de entender que foi ideia de Deus, num companheirismo que cresce, porque deixam lá e solda-se com uma outra pessoa. Ok?
5 para as 8. Nós estamos assim, bem. Perguntas e respostas. Perguntas e vamos ver se tem respostas. Há perguntas antes de sabermos se há respostas? Wellington. Tem um microfone? As pessoas da internet estão constatando que elas não escutam as perguntas. Então elas fizeram uma sugestão construtiva para que as perguntas fossem ou repetidas no microfone ou feitas no microfone com as pessoas. Eu vou ficar com o microfone de fio. Não, eu acho que é verde. Alô, som verde. Verde, som. Alô. Olá. A respeito do texto que você citou, de Gênesis, né, deixará o homem seus pais e unir-se à sua mulher. Você falou da questão da união, né, do grude. E a questão da emancipação. Como eu concilio essa questão da emancipação da família, né, do núcleo familiar anterior, para formar a minha própria família, e ao mesmo tempo entender um conceito, por exemplo, que no Antigo Testamento essa emancipação não era tão visível, né, no sentido de ir morar em outro lugar, como é na nossa cultura. Há uma certa tendência, pelo menos do que eu vejo a respeito sobre casamento, de tratar essa emancipação como emancipação completa mesmo. Independência espiritual, moral, financeira, em todos os níveis dos seus pais. Mas parece que no Antigo Testamento não era exatamente assim. Queria que você considerasse aí exatamente como deve ser essa emancipação de um casal nessa perspectiva bíblica. O que para mim resume a pergunta toda, né, da emancipação é que forma-se um novo centro de decisão, um novo núcleo familiar. As decisões que o casal toma agora, ela recebe conselhos de fora, mas os dois tomam em comum acordo, o que não é emancipação. Os dois conversam, não chegam a um acordo. E o que pesa para o rapaz, por exemplo, é a opinião da mãe, por exemplo. Ele escuta a mãe e não a esposa. Isso não é o deixar pai e mãe, né? Agora, isso não significa que marido e esposa não tomam conselhos dos seus pais e sogros. Deuteronômio capítulo 6 deixa isso claro, né? As gerações lá, de inculcar as gerações. Filhos e filhos dos filhos. E às vezes a gente, num afã de querer viver essa emancipação, tem um extremo que não é o bíblico, né? Que acaba desconsiderando e deixa de honrar pai e mãe, como 1 Timóteo 5,8. Não cuida mais do pai, da mãe, não liga mais. Não quer dizer isso. É um novo centro de decisão. Isso também não quer dizer que, por exemplo, às vezes a gente não sei se eu vou entrar num ponto polêmico aqui, né? Casou, mora num puxadinho. O puxadinho, vamos falar do puxadinho, né? Quando que o puxadinho é errado? Oi? Isso, a casa no fundo, a casa dos fundos. Casou e mora na casa do fundo da sogra, casa no fundo dos pais. Não deixou pai e mãe. Tem que ser no mínimo 3 quarteirões para deixar pai e mãe. Ou tem que ser assim, uma distância em que não vai chegar de mala e não consegue chegar de pijama. Isso é deixar pai e mãe, né? É isso. Não deixar pai e mãe, né? Pensa um pouco no puxadinho. Há puxadinhos que são não sábios. Os pais ainda não entenderam a questão de um novo núcleo. Era tão próximo, né? Parece ontem que eu trocava a fralda desse cara, né? E agora ele está aí casado. Ele não sabe nada da vida. Então eu entro lá e falo assim, meu filho,
Tá tudo errado nessa sala, a sua esposa não entendeu como é que organiza a sala. Eu vou mudar para ela, fazer uma surpresa. Tcharam, né? O riso já diz tudo. Isso não é um novo centro de decisão. Os dois não estão tomando decisões juntos, né? Então, eu olharia biblicamente para essa questão, né? O novo centro de decisão. Os dois tomam decisões sem interferência. Eles devem tomar conselho. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais e dos meus sogros. Como eu já aprendi com eles e já busquei conselhos. Mas na hora de decisão, quem vai tomar a decisão somos nós dois. Somos nós dois, né? Isso comunicado em amor. Acredito que olhando no passado eu já comuniquei de uma forma agressiva e desnecessária para os meus pais. E tivemos que aprender a reconstruir esse relacionamento e curtir os nossos pais e meus pais nos curtirem como filhos adultos agora. É um novo relacionamento e é melhor. Mais legal até, né? Então eu balizaria por isso. É um novo centro de decisão. Que há conselhos, mas não há interferência. E no fim a gente sabe quando começa a ser ajuda financeira. Agora o casal pode receber ajuda financeira dos pais? Meu filho está aqui, eu vou te ajudar. Quanto que você está precisando? 2 mil. 2 mil, está aqui o cheque, meu filho. Está o cheque na mão, mas eu espero que você venha morar mais perto. É um presente meio sim, mas está algemado. Né? Está algemado. Não é por aí. E aí o filho, obrigado pela ajuda e a disposição. Amo vocês, mas não é a hora de aceitar isso. Não é a hora de aceitar isso. Nós vamos comer pão no caldo, mas nós vamos tomar nossas decisões. E amor, você pode vir aqui, toma um pão, caldo com a gente. Né? Ok? Sasha, deixa eu tô com o microfone aí, acaba. Antes de passar para o Dácio, você pode dizer para a gente mais ou menos, porque às vezes, eu vou falar de um exemplo, né? Eu fui fazer um aconselhamento e as mulheres, me parece que elas detectam primeiro o que está acontecendo que os homens. Eu não sei se é uma questão da cultura contemporânea ou se é uma percepção feminina mais aguçada. Geralmente quem pede o aconselhamento é a mulher, ela que toma a decisão de pedir ajuda. Raras vezes é o homem. E aí uma vez eu fui fazer um aconselhamento depois que ela falou tudo, né, ela falou assim, o sinal vermelho acendeu quando aconteceu isso. Aí ele calado o tempo todo. E aí eu perguntei, o que você acha? Ele, já está no vermelho, eu pensei que ainda estava no amarelo. Então, você pode dizer para a gente quais sinais podem demonstrar que já está havendo um desgaste no casamento e que às vezes o próprio casal não está percebendo, ou um dos dois não está percebendo? Tem algum sinal que a gente pode perceber? Sinais. Né? Conflitos não resolvidos. Isso daí é um câncer das afeições, né? Vamos pôr dessa forma. Você não resolve conflitos, as afeições diminuem, interesse diminui, o casal se distancia, o casal deixa de se procurar em intimidade, sinais preocupantes, né? Amanhã a gente vai ver os princípios bíblicos de sexo. Sexo não é a base do casamento, mas é importante. E não é só um privilégio do casamento, é uma ordem no casamento. Ele deve acontecer dentro do casamento. Então são sinais que refletem, né? Problema sexual normalmente não é sexual em si, mas reflexo de problemas não resolvidos. E que destroem todo o interesse mútuo do casal, né? Então eu prestaria atenção nisso. É apropriado, com respeito e no momento, né, perguntar como anda a intimidade do casal. Quando foi a última vez que vocês resolveram conflitos? Saíram juntos, investiram tempo juntos? Conversa. O que diminuiu na época? Lembra da época de namoro? Tudo era flores. Né? Tudo era flores. E aí no casamento não existe mais aquele vou me produzir para sair. A visão constante era seu Madruga e Dona Florinda. Né? Ele lá no seu desgastado, seu bonezinho, e ela só no bobs, né? Só no bobs, né? Solta o cabelo, se produza para o seu marido, né?
E enfim, né, desperte nisso, essa questão. São sinais de que a coisa não deixou de crescer, né? Então, eu olharia isso. Normalmente essa questão é interessante, né? A mulher procura ajuda, né? A mulher identifica antes. Tristemente, mais um sinal de que os homens têm deixado de liderar suas casas. Recentemente, lá na nossa igreja, nós estamos num projeto, eu tenho um adolescente da igreja que ele cuida da biblioteca da igreja. E ele tem uma verba. Quando eu descobri o valor da verba, eu colei no adolescente e falei assim, nós somos parceiro agora. Né? Vamos começar a colocar bons livros aqui. E a gente começou, a gente tinha um plano, ia nessas conferências da vida, ou visitava editoras, onde eu sabia que ia ter um bom desconto, eu tirava a verba da mão dele, em comum acordo, eu ia lá, trazia os livros, e a gente começou a equipar a nossa biblioteca. E eu conversei com ele e falei assim, você tem um relatório de como andam os aluguéis, retiradas dos livros? Ele falou, tenho. Só que, curiosidade, quem pega mais livro? 67% de mulheres pegando livros, 22% de crianças e o restante eram homens. Eu falei, você está de brincadeira comigo, cara. E quais são os temas que são mais alugados? Chaves bíblicas, concordâncias? Casamento, criação de filhos e vida cristã. E isso virou aplicação num sermão. A igreja foi informada dessa situação, né? Eu não quero polemizar em cima dos dados, mas como eu usei há uma indicação. Tudo bem, vamos então bater esses dados, vamos ser bons estatísticos, vamos bater esses dados com a proporção de homens e mulheres na igreja? 50-50 mesmo. As mulheres estão lendo mais, as mulheres têm mais interesse, as mulheres querem crescer e elas vão liderar suas casas espiritualmente. O que vai acontecer com a nossa igreja? Ela vai definhar, é o que vai acontecer, né? Então, homens não procuram ajuda, porque imagina que vão procurar ajuda do pastor, né? Eu procurar ajuda do pastor. E se os caras descobrirem que eu tô com problema em casa? Não tá domando a fera, não? Vai pedir ajuda. E nós lutamos nessa cultura machista, que na verdade é reflexo de homens que estão crescendo fortes, porque vão buscar ajuda, vão receber ajuda e vão crescer, e vão se tornar homens e verdadeiros líderes dentro de casa, né? Então, eles não identificam sinais porque eles não estão intencionalmente buscando o crescimento de casa. Enfim, não queria entrar no modo sermão, mas eu não sei, Carlos, se deu para a gente começar a pincelar algumas coisas, né? Presta atenção nesses sinais, né? Ok? Você falou ainda há pouco com relação ao namoro, né? Que desde o namoro pode vir mil maravilhas e quando chega no casamento muda, o marido muda, a esposa muda. Qual seria o papel da igreja nesse acompanhamento desde um namoro até chegar ao casamento? E nesse contexto, qual seria o papel da igreja num casamento de um membro da igreja com uma pessoa de fora? Né? Que a gente vê essa discussão muitas vezes no próprio, nas pregações de muitos pastores com relação a isso, e é uma preocupação da igreja com relação a pessoas que vêm de fora, e, mais uma vez, qual seria o papel da igreja nisso? É reprovável, não é reprovável? Como lidar com isso dentro da igreja? Pessoas de fora? Pessoas que não são, não crentes. O papel da igreja, né? Eu entendo que a igreja tem um papel, a igreja tem negligenciado o papel com relação a namoro dentro da igreja, como comunidade que discipula, né? Então, essa semana a gente deu uma olhada lá em Tito 2, eu vou voltar lá para Tito 2. Primeiro, não existe namoro na Bíblia, né? Vamos estabelecer isso. Não existe namoro na Bíblia, ok? Não existe. Namoro é um fenômeno cultural e a gente vai ter que aprender a lidar com ele de acordo com os princípios bíblicos.
Tito 2, de 1 a 5. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, até o 6. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. É interessante a dinâmica de discipulado que Paulo apresenta e encoraja Tito a implantar na sua igreja em Creta, que é esquecido pela igreja. Hoje nós vivemos a departamentalização da igreja. A igreja é dividida em faixas etárias, como uma conveniência ministerial, e isso é positivo em alguns aspectos e um tiro no pé nos outros. O que a gente tem na igreja? Nós temos o departamento infantil, liderado por mulheres. Na maioria esmagadora dos casos, por mulheres. Então a criança cresce que educação de filhos é tarefa da mamãe. A criança já... Ela cresce assim. Quem cuida de criança é coisa de mulher. É o que ela aprende já desde pequena. Aí depois nós temos o ministério dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Jovens todos juntos aprendem a criar relacionamento apenas com jovens. É o tolo guiando o tolo no ministério jovem. É isso que é o ministério jovem. Okay? Eu sou pastor de jovens, eu não estou... Olha a situação que eu estou me pondo. Okay? É o tolo guiando o tolo. Porque os jovens deveriam estar ligados a famílias, a homens maduros, a mulheres maduras, que vão ensiná-los a ser maridos e esposas. Hoje a mulher casa, ela não sabe o básico. Ela não sabia que pinho-sol não nascia no armário. A primeira compra da mulher recém-casada hoje é 3 caixas de bombom especialidades, Coca-Cola, guloseimas. Ela enche como se ela estivesse indo para a festa da camisola com as amigas dela. Ela é a primeira compra dela. Ela não sabe o que precisa numa casa. Ela não sabe cuidar de uma casa. Porque nenhuma mulher se aproximou dela e ensinou ela. Ela começou a namorar e ela achou que namoro era aquilo, assistir TV junto, assistir um filme legal na sexta. E aí o casamento se mostrou uma realidade dura para ela, porque ela não foi treinada para aquilo. Então falta para a igreja abraçar os jovens e ensinar os jovens a serem maridos e esposas. Né? Faltam para os pais entender que eu estou criando um futuro marido, estou criando uma futura esposa. Se tudo der certo. Se tudo seguir o plano que Deus criou, é isso que vai acontecer. Deus pode ter algo diferente, Deus pode ter um dom diferente para o meu filho. O próximo Marte na janela 1040. Né? E isso Deus vai revelar no decorrer da história. Mas falta para a igreja abraçar isso. Faltam para casais experientes abraçar os namorados e falar assim: olha, eu já tive nos seus pés. É barra. É barra quando a coisa esquenta no carro. O que vocês têm feito com relação a isso? Onde estão as suas mãos quando os dois estão juntos no carro? O que vocês têm feito com a sua boca? Você usa a sua boca hoje para conhecê-la ou você tem usado para outra coisa? E aí a gente entra num campo que a gente tem receio de entrar, tem vergonha, e não vamos ensinar sobre essas coisas, mas eles vão aprender de alguma forma ou de outra. Aí é triste, é uma gravidez, puxa, como que aconteceu? A gente sabe, a gente negligenciou, por isso que aconteceu. Né? Então a igreja tem que abraçar isso, né? Jovens que chegam na igreja de pais não crentes, como é que eles vão entender o que é uma família cristã? Nós deveríamos ser pró-adoção em casas diferentes, no sentido em que chegou um jovem, eu vou adotá-lo, todo domingo ele almoça comigo, ele vai ver como é que é uma família que Jesus manda. Né? Essa semana, na quinta-feira à noite, minha esposa recebeu um pequeno grupo que a minha cunhada lidera, de 15 adolescentes, meninas. E as perguntas foram nesse sentido: o que vocês querem para o futuro? A gente quer casar. Vocês estão se preparando para isso? Você sabe fazer arroz? Ai, tia, que horror! Você sabe fazer arroz? Tem que fazer arroz.
Casamento você vai precisar fazer arroz. Você quer casar, se prepare para o casamento. Você vai precisar fazer arroz, né? Ai, tia, que coisa retrógrada, né? Governar bem a sua própria casa, né? Encoraja os adolescentes a ficar no berçário. Bebê bonitinho, cheirosinho. Uma mãe experiente deu risada. Ele é cheirosinho no pescoço, aí você vai descendo e... Bah! O que é aquilo? Né? Aprender a cuidar de uma criança, né? Então a igreja tem negligenciado. Com relação aos de fora, né? Eu acho que o problema ele é muito mais estrutural, muito mais sistêmico do que agudo, né? A postura tem sido, não pode namorar descrente, né? Mas a preocupação acho que ela é muito mais profunda, né? Se um jovem olhou para alguém lá fora que não conhece a Cristo para compartilhar a vida dele num relacionamento de casamento, esse cara deixou de olhar para Jesus faz muito tempo. Na verdade, ele está pronto para embarcar numa situação de que ele vai compartilhar o relacionamento dele mais íntimo com alguém que é trevas. Pode ou não pode, pastor? Claro que não. Mas agora eu estou mais preocupado com você ainda, que você considerou a hipótese. Isso para mim já é um absurdo, né? Seus olhos não estão em Cristo não. Não está, né? E, enfim, aí a gente vê como uma coisa é estrutural, né? De ser uma mensagem que a igreja abraça, o discipulado, o aconselhamento que a gente está vendo aqui, pessoal, não se limita a estou com um problema, procurar fulano, senta do lado da mesa e eu aqui desse lado, né? É uma coisa que deve permear todos os níveis da igreja. É a suficiente palavra de Deus guiando pessoas a viverem para agradar a Deus, 2 Coríntios 5:9. Tinha que acabar desse jeito, né? 2 Coríntios 5:9. Ok? Só acrescentando, não sei se de forma correta, o que você colocou, a questão do relacionamento com o não crente. Uma vez a gente estava discutindo a respeito disso, e uma pessoa colocou de um relacionamento que deu certo com o não crente, né, e tentou usar como exemplo. A gente sabe que o exemplo não tem que partir das nossas experiências, e sim da Bíblia. Mas ainda assim, eu creio que a gente pode dizer que, por conta do pecado, através do arrependimento, a gente pode reconstruir, né, uma vida baseada nas Escrituras, mesmo com uma pessoa não crente, até aquele momento, se for o caso. Dentro de um casamento que a pessoa passa, em algum momento ela até se converte. Né? Todo mundo tem um tio, um primo. E meu tio que casou com a minha tia, ela não era crente, ela era espírita, e depois de 10 anos ela se converteu, né? O objetivo não é estar casado e bem casado com um crente. O objetivo é agradar a Deus, né? E para cada exemplo de sucesso nesse caso, nós poderíamos contar milhares de desastres, né? Milhares de desastres. Esse não é o ponto, né? E as pessoas racionalizam, né? A gente é mestre em racionalizar pecado. Então com certeza, né? A gente não é nossa papel ficar tentando equacionar os mistérios de Deus, que é a evidência da graça dele. Graça de Deus sobre uma pessoa que levantou o pulso diante de Deus, falou, eu vou enfrentar esse jogo desigual, é meu sonho. E depois de penar muito, Deus resolveu demonstrar misericórdia e salvou aquele cônjuge, né? Mas não é justificativa de forma alguma. De forma alguma, né? Eu não sei. Não sei. A igreja tem que rever. Eu não estou dizendo que é errado agora, a reunião de sábado, e é errado esse negócio, né? Não. Existe uma oportunidade de ministrar só a jovens. Acho que tem valor nisso. Mas o que a igreja tem feito para remediar é uma excelente pergunta. De que forma a gente pode expor mais? Deixa eu tentar dar um exemplo com relação a jovens casais na nossa igreja. Que a gente começou a notar que os jovens casavam, não tinham ambiente no grupo de jovens, mas não tinha pegada com os adultos, ok? E aí ficava no limbo, né? Ficava perambulando, né?
aquela situação complicada, cheio de problema, não sabia lidar com os pais, com os sogros, o que faz, o que não faz. E a gente montou um grupo de casais jovens. E rapidamente, né? Porque existe algo em nós, quando a gente identifica pessoas com os mesmos problemas, a gente se identifica com isso, é comum a mim e eu gosto de estar junto, né? E a gente juntou aquilo. E aí a gente viu o problema. Falou assim, puxa, mas aqui tem um monte de casais jovens, que legal, né? Estamos reunidos. Mas cadê os mais velhos que vão nos discipular? Daqui a pouco meu filho vai começar a ter os problemas das faixas etárias dele, ele vai virar um adolescente. Quem vai me ajudar a lidar com o filho adolescente, que vai ser o primeiro que eu vou ter? Né? Então falta isso, né? Faltava essa aproximação. Uma forma prática da gente remediar isso, a gente fez isso uma vez e precisa fazer mais, né? Eu chamei meu sogro e minha sogra para dar o testemunho de vida deles, de como Cristo mudou o casamento deles. Eles tiveram uma conversão depois de casado, né? Cristo alcançou eles depois de casado já. E muito interessante ver o testemunho deles, a forma como eles ministraram para esses casais jovens. Eles precisavam ver aquela história. E a gente tem buscado expor os casais jovens a casais mais velhos. Quando tem retiro de casais, a gente incentiva os casais jovens a irem. E eles interagem. Jogam um jogo junto com os casais mais velhos, observam os casais mais velhos, né? De aproximar dessa forma. A igreja agora está passando por um programa com o objetivo de estruturar melhor o discipulado. E um dos pastores tem orientado melhor os relacionamentos que se firmam com esse objetivo, né? Então dessa forma, né? De forma prática, né? Uma senhora da igreja veio para mim e falou, você não quer me discipular? Eu achei curioso o pedido dela, né? Não é o ideal, mas eu vou indicar para ela algumas leituras. Mulheres aconselhando mulheres, da CPAD, Elise Fitzpatrick. Vai ser um negócio bem direcionado, né? Para encorajá-la a fazer aquilo que eu acredito que ela deveria estar fazendo. E deveria estar recebendo de uma outra mulher, né? Nada errado em direcionar ela em alguns momentos, né? Principalmente como figura de pastor, mas essas dinâmicas se perderam na igreja, né? Eu precisava resgatar. Isso não quer dizer que não tem mais esperança, né? Não fui treinado para ser marido ou ser esposa, acabou. Não, agora você vai aprender e vai reparar essas coisas. E vai reparar esses erros e vai errar de outras formas. E é Jesus Cristo que edifica a sua igreja, amém. Se não fosse isso, seria desespero total. Pânico. Pânico na igreja. Mais uma pergunta aqui. A respeito dessa questão que você falou da responsabilidade da igreja em ensinar as crianças, adolescentes e os jovens a serem homens e mulheres de verdade, né? Isso, marido e esposa. Queria que você falasse um pouco a respeito da própria responsabilidade do jovem, do adolescente, em buscar ser marido, ser esposa. Porque a gente observa que a cultura é que o foco principal de um jovem, de um adolescente, é a sua profissão, por exemplo, é os estudos. E entendendo que o nosso principal ministério não é a nossa profissão, o nosso estudo, mas a nossa família. O foco está errado, o foco está no lugar errado, nesse momento da vida desse jovem adolescente, como ele deveria redirecionar esse foco da vida dele, esses objetivos. Aprender a ser um profissional ou aprender a ser um marido ou uma esposa? O que é prioritário? Uhum. O primeiro passo é vender o PlayStation, né? Vender o PlayStation, né? Alguns jovens precisam realmente disso, né? Vender o PlayStation. Outros aprenderam a entender que lazer é parte da nossa experiência, da nossa peregrinação, desde que ele não se torne o nosso Deus, ok, né? Mas de fato viver para algo maior, né? Buscar entender. No meu testemunho pessoal de vida, né? Eu passei por algumas grandes frustrações, decepções amorosas, e que me levou a questionar a minha real motivação de casamento. Por que eu quero casar? O que me sustentou foi Gênesis 2, Deus disse é muito bom. Embora a minha experiência com o relacionamento foi só quebradeira, eu tive que acreditar, é muito bom. Quero viver esse plano, não quero viver o meu plano, quero viver o plano de Deus, é muito bom. O que é um marido? Qual que é o papel do marido? Ele é um líder dentro de casa. Como eu posso crescer na liderança? Como eu posso crescer como servo, líder servo?
Acabou a reunião de jovens, eu vou varrer o salão, tirar todas as migalhas do cachorro quente. Vou aprender a ser servo. Porque no casamento você vai varrer a sala para servir a sua esposa. Então varre agora os jovens. Né? Coisas práticas desse jeito. Né? Ele não é só líder, mas ele é um aprendiz. Ele é um aprendiz da sua esposa. No dia que ele disse sim no altar, ele iniciou uma matéria. Esposa 1. A formatura é a morte. Ele vai se graduar na morte dele. Ele constantemente vai aprender. É impossível aprender as mulheres, conhecer as mulheres, né? Eu não sei, eu não sou chamado a entendê-las. Eu sou chamado a entender uma só. E o nome dela é Ana. E é ela que eu vou estudar, aprender como ela faz, o que deixa ela triste, o que deixa ela feliz, o que deixa ela realizada. É isso que eu tenho que observar. Não as outras é o problema dos maridos dela. Né? Aprende aí a sua, né? Aprende aí a lidar com a sua. Ele não é só um aprendiz, mas ele também é alguém que ama. Alguém que ama. Como Cristo amou a igreja. De que forma um jovem que ainda nem tem namorada pode aprender a amar? Moças, olha como é que ele trata a mãe dele. Ele está lá dizendo juras de amor e a mãe dele liga. Que saco. Que saco. Ele ligou. Né? Quando ela ligar, quando você ligar depois de casado, é assim que ele vai fazer. Exatamente assim. E menina e rapaz a mesma coisa. Como é que ela trata o pai dela? A autoridade dela hoje. Ai, meu pai não entende. Retrógrado. Né? De repente seja um pai difícil, mas ainda assim ela deve submissão a ele, né? Então os jovens precisam entender o que é um marido, o que é uma esposa biblicamente, né? Recentemente a gente teve um intercâmbio, uma reunião de jovens, e a gente monta uma livraria com livros da editora Fiel, uma editora que tem publicado bons títulos, e a gente tem incentivado os jovens a lerem, né? E eu peguei aquele A Vida Cristã no Lar, a gente fez uma propaganda, tinham 10 para vender, venderam os 10. E esperam que esses jovens leiam esses livros e aprendam a ser maridos, aprendam a ser esposas, aprendam a arte da comunicação, aprendam o objetivo do lar, né? Então, tem uma resposta aí para a pergunta nesse sentido, né? De olhar além, né? De discipular rapazes para serem homens, não excelentes profissionais, né? Que Deus abençoe a igreja com excelentes profissionais, mas antes de tudo porque é resultado de um caráter que antes de tudo ele é um homem, ele é um marido. Tem uma faixa etária hoje em dia chamada terceira idade, né? Ou melhor idade, como alguns falam, que tem me preocupado quando eu vejo o tipo de programação que as igrejas promovem com esse grupo. Tai Chi. Tai Chi Chuan. É uma coisa assim, brincadeira, roda. É sempre essa proposta de uma coisa de entretenimento. E eu fico pensando, grande parte desse grupo, eu não sei se foi um problema de uma geração, eles não aconselham. Eles não têm essa perspectiva de ajudar as mais jovens, né, as que estão tendo filhos agora, como lidar com as dificuldades na criação de filhos. Geralmente, quando alguém procura ajuda na igreja, não procura com o pessoal da terceira idade. Raros são as pessoas da terceira idade que as pessoas procuram, porque vem nelas essa possibilidade. Como a gente poderia resgatar contemporaneamente o verdadeiro, digamos, ofício, não sei se é essa palavra, ou o verdadeiro ministério da terceira idade dentro da igreja, hoje em dia? De que maneira? O que você poderia nos aconselhar nesse sentido? De novo, né? Mais uma vez a instrução. Eu acredito que o problema é de duas vias, né? As pessoas da terceira idade não aconselham porque elas não sabem, não habita ricamente a palavra de Cristo nos seus corações, então elas não têm nada para dizer. Essa que é real, né? Ou os jovens olham para a terceira idade e não tem nada para me dizer. O problema é os dois, né? Pode ser os dois. Tem muita terceira idade, tem muito para dizer, que tem vida com Deus e pode transmitir isso. E tem jovem que está afim de ouvir e está pronto para ouvir, né? Talvez instrução, como fomentar esse tipo de relacionamento, lembrando isso. Isso vira aplicação de sermão, isso vira assunto de EBD, né, de Escola Bíblica Dominical, de relacionamento, de grupos pequenos. Tem um livro que saiu recentemente do Davi Monk, junto com a sogra dele, da Dona Mary Ann, O Legado dos Avós, né?
esse negócio de que avô existe para estragar neto, isso é sabedoria do tipo Ana Maria Braga, Louro José, energizado pelo anticristo, né? Isso que é, né? E isso não é por aí, né? Não é por aí. A Deuteronômio 6 deixa muito claro, né? Os filhos dos filhos inculcar a palavra de Deus. É um papel diferente, é um papel muito diferente e que pode ser enriquecedor. Não quero dizer que a casa da vovó tem que ser chata, que com o tempo com o vovô tem que ser chato. Acredito na diversão, acredito, não tem problema nisso, né? O grande problema é quando o foco é esse, e não é esse. Né? De que forma os avós podem orar pelos netos, de que forma a terceira idade é encorajada a olhar a juventude. Vamos orar pela juventude, encorajar a terceira idade, por exemplo, montar grupos de oração para orar pelos jovens. Isso é um negócio bacana, né? A gente teve uma vez uma ideia que a gente não implantou, talvez essa pergunta até fomente e volte, né? A ideia era pegar a lista dos jovens da igreja, colocar os nomes em papeizinhos, uma breve descrição de quem eles são e entregar na mão de senhoras e senhores da igreja, para eles orarem, apenas orarem. E um dia talvez, falar, olha, estou orando por você. De que forma mais eu posso orar por você? Ah, a faculdade está pegando, tal. Então orar pela faculdade. De criar esses relacionamentos, né? Mas é um negócio muito sistêmico, né? Muito enraizado já numa cultura que a gente... a juventude, né? O que é a juventude para os idosos? Né? Aquele grupo que tenta aumentar o som do louvor e incomoda a gente. Né? Pô, não é isso. Não é isso, né? Então, começaria com instrução, né? Com promover esse negócio para a terceira idade. Tudo bem, vai fazer lá uma rodinha e tal, um alongamento. Que divertido, né? Que legal, mas o nosso propósito é maior. O que nos une é mais do que uma voltinha com exercício. É Cristo Jesus. Vamos orar pela nossa igreja? Vamos orar pela nossa igreja. Ok? Alguém mais? Orar para que os jovens casem, né? A terceira idade pode orar para que os jovens casem. Os jovens e dá uma mãozinha também de vez em quando, né? Apresentar uma sobrinha que veio visitar, uma neta. Venha jantar em casa conhecer minha neta, né? Então, deixa eu fazer Eles não vão gostar, mas uma última pergunta, então, sobre o Ministério de Casais. Geralmente, a gente vê que o Ministério de Casais, ele é aquela coisa. Faz um jantar, uma palavrinha rapidinha e pum, vai, né? Umas brincadeiras e bate-papo. Isso realmente assim, me incomoda muito. Reduzir o Ministério de Casais, o trabalho com casais, a um jantar. Né? E às vezes a gente até vê, por exemplo, eu estava com um grupo que estava promovendo um encontro de casais em Caldas Novas, e geralmente o que acontece? A preocupação maior, o foco maior está na estrutura de lazer. Como é que é o hotel, quantas piscinas? Aí eu perguntei assim, gente, e como é que é o auditório de palestras? Ele é bom, ele é confortável? Tem um som adequado? Quem é o preletor? É uma pessoa que... Eu vejo que muitas vezes a preocupação em levar o casal para a palavra no encontro desses, ela é secundária. Muitas vezes a preocupação com o lazer, com a diversão não que não tem problema com isso, mas ela geralmente é prioritária. E eu vejo que isso acontece também nos encontros locais na igreja. Como a gente pode estruturar um ministério de casais e sair desse clichê de ser uma coisa só de entretenimento, de diversão, de um momento de criar um lazer gospel e fazer uma proposta dessa casais aconselhando casais, casais mais velhos aconselhando casais mais jovens, casais com filhos aconselhando casais que vão ter filhos, casais casados aconselhando casais solteiros. Como a gente poderia fazer isso? Bom, a própria pergunta ela já coloca a resposta, né? A questão da centralidade da palavra, né? Falta a instrução de, por exemplo, princípios bíblicos de criação de filhos, princípios bíblicos de sexo. O que a Bíblia tem a dizer sobre sexo? Né? Instruir casais num momento desse, né? Então, primeiro, eu acho que vem de púlpito. É uma questão da liderança da igreja enxergar isso. Ser intencional nos relacionamentos. Às vezes eu me pergunto, por exemplo, entre os nossos jovens lá, né? Qual a diferença de ir na casa, de se reunir como jovens da igreja na casa de fulano para comer uma pizza, eu vou comer uma pizza com os caras da faculdade? Qual que é a diferença?
Normalmente a diferença é o que eles estão tomando e por quanto e a quantidade do que eles estão tomando e a presença ou não de palavrões. Em determinados casos nem isso é mais a diferença, né? A diferença virou moral, ela não virou Cristo. Nós temos comunhão, nós comemos pizza, nós temos lazer, porque a razão pela qual nós nos juntamos é Cristo Jesus. Então os casais têm que ser desafiados com a pessoa de Cristo e como Cristo muda a maneira deles enxergarem o papel do marido e o papel da esposa, né? O grupo de casais da igreja já sabe o papel do marido e o papel da esposa, né? Eu joguei aqui numa resposta o papel do marido de uma forma simples e memorável, né? Ele é líder, okay? Ele é um aprendiz e ele ama a sua esposa, ele é um amante. Não no sentido Dom Juan de Marco, mas no sentido bíblico da coisa. Ele ama como Cristo ama a igreja. E qual que é o papel da esposa? A esposa é auxiliadora, a esposa é submissa e a esposa é fã do seu marido. Ela respeita o seu marido em público, ela não debocha do seu marido em público, ela não aponta as falhas do seu marido em público, ela respeita o seu marido. E se marido e esposa estão crescendo no papel bíblico que foi dado para eles, porque eles foram formados talvez num retiro de casais, você pode começar a criar relacionamentos intencionais de prestação de contas. Por que a gente não se reúne uma vez por mês? Vamos ser realista, vai? Em vez de a gente, vamos conversar toda semana. Uma vez por mês nós vamos nos encontrar. Até o meio do ano já tem os eventos agendados. Então a gente já sabe o que vai acontecer, eu vou me programar. Eu não vou tirar férias quando tiver um encontro, eu vou planejar minha semana para estar lá e nós vamos prestar contas, baseado nas perguntas. Como eu tenho crescido como marido, como eu tenho crescido como esposa, quais são as dificuldades e como nós podemos nos ajudar a vencer essas dificuldades, né? Então, muito de ser intencional. Talvez de líderes da igreja sentarem, os presbíteros sentarem. Vamos dividir a nossa igreja em grupos, em que cada presbítero vai supervisionar um grupo e intencionalmente fazer perguntas chatas para eles. Do tipo, como você está crescendo em Cristo, como você tem sido um melhor marido, como você tem sido uma melhor esposa, né? E de ser intencional nos relacionamentos. Eu acho que a chave é isso, né? Nesse programa de discipulado que a gente está colocando na igreja, o que tem sido chave é essa intencionalidade. Explicando para as pessoas que o discipulado não é simplesmente um estudo bíblico junto. Não é isso. Envolve isso, mas é mais que isso. Como eles têm implementado verdade bíblica e vivido verdade bíblica. Senão a gente se torna cabeções da verdade e músculos espirituais mirrados, porque a gente não exerce isso, né? Então, nesse sentido, né? Com certeza, auditório, a mesma coisa para retiro de jovens, né? O pessoal se entusiasma com piscina, tobogã, tirolesa, quadriciclo de graça, cavalos selvagens para laçarmos. E auditório? Não tem. Imprime e dá o esboço, a gente lê em casa. Então eu não vou. Então eu vou sair com os meus amigos da faculdade, são muito mais loucos, né? Não, a razão pela qual a gente está junto é Cristo. Ok? Pergunta aqui no microfone, Maria. Então, eu fiquei aqui me perguntando como que um casal jovem pode aconselhar um casal que é para ser mais maduro, mas que na realidade não é. Um casal que não entendeu o que é um casamento. Por exemplo, pessoas que têm 40 anos de casado, 30 anos de casado, mas que não entendeu. Por exemplo, quando a gente foi casar, também a gente vai entrar no 5º ano de casamento, mulheres da igreja viraram para mim e falaram, não casa, aproveita que você pode, não casa. Ou então, depois, separa, não tenha filho. Então, não entendeu o sentido do casamento. Então, como que um casal jovem pode aconselhar um casal que já é de mais idade, por exemplo? Tito 2. Tito 2,7 agora. Né? O que Paulo falou para Tito, também falou para Timóteo, que eram jovens. Jovens representantes apostólicos, jovens pastores, deixados numa igreja cheia de gente mais velha, cheia de lobo também. Né? Ele falou o seguinte, Tito 2,7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Cresça como uma esposa que ama Jesus, que é submissa ao seu marido. Cresça como um marido que ama Jesus e que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja.
Chama esse casal para um jantar. Deixa eles verem como vocês amam Jesus no relacionamento de vocês. E que isso inspire eles. Né? Isso inspire eles. Quando a gente casou, eu sempre abria a porta para minha esposa do carro. E a gente começou a interagir com um casal mais velho, cujos filhos já tinham até saído de casa, com idade para ser nossos pais. E a gente notou comentários do tipo, eles abrindo a porta e tal. É que eles são recém-casados. Né? E aquilo me marcou muito. Aí veio o nosso primeiro filho, e único filho por enquanto. E aí era muita coisa para carregar, bolsa para carregar, bebê conforto para carregar. E eu lentamente perdi o hábito de abrir a porta para minha esposa. Até recentemente a gente saiu sem o nosso filho e eu não estou abrindo mais a porta para minha esposa. Eu não quero que aquele casal tenha razão. Eu quero viver de novo o padrão de Deus. E lentamente eu estou me forçando a lembrar de abrir a porta para minha esposa. Quero que isso seja um dos gestos de demonstrar você é importante para mim, né? E eu luto contra o esquecimento, eu luto também com a apatia, assim como aquele casal luta. Então torna-te padrão de boas obras e deixe que as pessoas enxerguem isso em você, né? E aí, como a pais e como a mães, no momento apropriado, peça a Deus sabedoria. Irmã, isso não é de Deus. Esse comentário não é de Deus. Isso não é bíblico. Isso não é o que eu estou vivendo em casa. Não é o que eu quero viver. De que forma eu posso orar por você? Né? Menina, você não sabe nada. Você é muito nova. Espera. Você espera. Espera, né? E aí você espera. Espera em Deus e continue lutando para quando você tiver a idade dela ser diferente. Amém? Ok, acho que vamos encerrar então. Amanhã às 10 horas nós continuamos esse tema sobre relacionamento conjugal, falando então sobre sexualidade no casamento. Tá joia? 10 horas da manhã aqui na nossa igreja. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela noite de hoje, te agradecemos pela palavra pregada e ensinada. Que o Senhor nos dê a graça, Deus, de vivermos os princípios do casamento aqui aprendidos, de maneira que o seu nome seja glorificado. Cuide de cada um aqui, abençoe a cada um, e que amanhã, Deus amado, possamos aprender ainda mais de Ti. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.